Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero neste momento lhe convidar a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 8. E nessa tarde eu quero pensar com você sobre o tema: o que precisamos para passar pelas provações com alegria? O que precisamos para passar pelas provações com alegria? No capítulo 1 de Tiago ele nos ensina diversas questões acerca do nosso comportamento. No capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 4, Tiago ele vai nos ensinar que as provações elas são compatíveis com a fé cristã. A fé cristã ela coexiste com as provações, ou seja, as lutas elas fazem parte da vida de um cristão. Foi Jesus quem disse: no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo. No capítulo 1, versículo de 5 a 8, Tiago ele vai justamente falar para nós sobre o que vocês e eu precisamos para passarmos pelas provações com alegria. Eu sei que muitas vezes vocês e eu temos assim recebido uma influência teológica inadequada a um cristão, e muitas vezes nós achamos assim: olha, eu vou orar e o problema será resolvido, como se a oração funcionasse como uma espécie de varinha de condão, né? Você ergue a sua varinha de condão, chamada oração, e você profere algumas palavras e de repente os problemas se resolvem. Mas nós precisamos ter em mente que nem sempre a resposta de Deus às nossas orações, diante de momentos difíceis, vai ser o retirar das tribulações de sobre as nossas vidas. Certamente você está lembrado que o apóstolo Paulo, ele tinha algo que trazia aflição à sua vida, e ele orou a Deus 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho da carne. Deus disse a ele: a minha graça te basta. Então há momentos na vida que vocês e eu estaremos enfrentando algum tipo de provação, algum tipo de tribulação, e nós vamos orar a Deus, e a solução do problema não vai ser naturalmente aquela que muitas vezes vocês e eu gostaríamos de receber. No caso aqui, o cessar do problema, a resolução do problema, o retirar da tribulação de sobre as nossas vidas. Então, eu quero nessa tarde, diante do que eu acabei de falar, ler o texto bíblico que nos diz assim: Tiago, capítulo 1, versículos do 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Como disse introdutoriamente, nos 4 primeiros versículos do capítulo 1, Tiago ele vai nos ensinar que as provações elas coexistem com a fé cristã. A fé cristã ela é compatível com as provações. E Tiago aqui, nos versos de 1 a 4, nos orienta sobre como passar pelas provações, como vocês e eu devemos passar pelas provações. E ele vai nos dizer que nós devemos passar pelas provações com alegria.
Ou seja, o cristão é alguém que deve enfrentar as lutas, os momentos difíceis da vida de forma totalmente diferente da que aquelas pessoas que não são cristãs enfrentam os seus problemas. Diante disso, Tiago, no verso 5, ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Portanto, nosso tema nessa tarde é o que precisamos para passar pelas provações com alegria. Você já sabe que as provações, elas coexistem com a vida cristã. Você já sabe que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Você já sabe que vocês e eu precisamos passar pelas provações com alegria. Mas o que você e eu precisamos para que consigamos passar pelas provações com alegria? Em primeiro lugar, Tiago, ele nos diz que para você e eu passarmos pelas provações com alegria, nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. É isso que ele nos diz na primeira parte do versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, para que esta sabedoria? Para que consigamos passar pelas provações com alegria. Tiago aqui, ele não tem em vista uma sabedoria humana, uma sabedoria intelectual, vamos dizer assim, uma sabedoria filosófica. O que Tiago tem em mente aqui é a sabedoria divina. E esta sabedoria divina, nós necessitamos dela justamente para que nós consigamos glorificar a Deus em meio às tribulações. Justamente para que o nosso comportamento diante das dificuldades, o nosso comportamento diante das lutas, seja um comportamento que glorifique ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes, você e eu somos tentados a pensar que nós só devemos glorificar a Deus quando as coisas estão indo de vento em popa em nossa vida, quando a situação está a mil maravilhas, quando na verdade Deus quer que o nosso relacionamento com Ele tenha como base o caráter dele e não as circunstâncias. Se nós tivermos como base de nosso relacionamento com Deus o caráter de Deus e não as circunstâncias, independentemente de quais sejam as circunstâncias, nós iremos glorificar a Deus. Quer estejamos vivendo momentos difíceis, quer estejamos vivendo momentos assim de grandes realizações, porque esta relação estará baseada não nas circunstâncias, porém no caráter de Deus. Para que vocês e eu nos relacionemos com Deus, com base no caráter dele, vocês e eu precisamos da sabedoria que vem de Deus. E é isso que Tiago vai nos ensinar. Agora vejam, voltem os seus olhos, por favor, para o texto sagrado. Tiago nos diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, ele já está dizendo aqui o que você e eu necessitamos para passarmos pelas provações com sabedoria, ou seja, o que é que vocês e eu precisamos para passar pelas provações com alegria, na verdade. Nós precisamos de sabedoria. Esta sabedoria é uma sabedoria que vem de Deus. Tiago diz assim, olha, verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, primeira lição que Tiago nos dá, em primeiro lugar, é que vocês e eu devemos orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria. Tiago nos dá ainda uma segunda lição dentro desse texto. Vejam ainda no verso 5, ele diz assim:
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, ou seja, ore a Deus, pedindo a Ele esta sabedoria. Ele prossegue no texto dizendo o seguinte, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Veja, Tiago, ele ainda nos ensina que Deus, ele tem prazer em nos dar sabedoria. Quando Tiago diz assim, olha, Deus, ele lhe dá sabedoria liberalmente, livremente, abundantemente, Tiago, com isso, está nos ensinando que Deus deseja nos dar sabedoria. Às vezes, vocês e eu podemos até, em determinada situação, orar a Deus pedindo a Ele que nos dê algo. Exemplo, alguém pode estar doente e a sua doença, a sua enfermidade, ser uma enfermidade terminal. Uma enfermidade através da qual esta pessoa deixará este mundo. E esta pessoa pode muito bem orar a Deus todos os dias, Senhor me sare, Senhor me cure, e Deus não responder a oração dela da forma como ela gostaria de ter a sua oração respondida. Porém, qualquer um de nós que pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará liberalmente. Então, eu coloquei o exemplo de uma pessoa que possa estar doente e que está orando a Deus pedindo a cura. É possível que em determinadas situações alguém ore pedindo a cura e essa pessoa, nesse processo de oração, ela vai receber sabedoria da parte de Deus para passar por aquele momento de dificuldade, glorificando a Deus. Portanto, Tiago, ele nos diz, em primeiro lugar, que o que vocês e eu precisamos para passarmos pelas provações com alegria é da sabedoria de Deus, da sabedoria que vem da parte de Deus. Não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria filosófica, é uma sabedoria sobrenatural. São diversos os textos da Escritura Sagrada onde nós vemos a sabedoria divina se manifestando. Há um episódio no Antigo Testamento onde Salomão se depara com duas mães brigando pelo mesmo filho. Naquela ocasião havia acontecido que duas mulheres tinham tido seus filhos no mesmo período. Uma delas, ao adormecer, bolou por cima do seu filho e matou o seu filho sufocado. Percebendo aquela mãe que o seu filho estava morto, ela trocou os bebês. Trocou o filho dela, que estava morto, pelo filho da outra mulher que estava vivo. A outra mulher, quando acordou, percebeu que a criança que estava ao lado dela estava morta e que não era o filho dela. Ela tomou providências para que o caso fosse levado ao rei Salomão. E diante daquela situação, houve lá uma discussão. De um lado, uma mãe dizia assim: esta criança é o meu filho. Do outro lado, a outra mãe dizia: não, esta criança é meu filho. E Salomão pediu uma espada e disse: vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir a criança ao meio, a metade da criança será dada a uma mãe e a outra metade a outra mãe. A mãe verdadeira naquela situação disse: olha, eu abro mão da criança porque eu prefiro ver o meu filho no colo de uma outra mulher que não é a sua mãe do que vê-lo morto. E então Salomão julgou aquela causa dizendo: esta, ou seja, aquela mulher que abriu mão do filho dela para outra, foi de fato identificada por Salomão como sendo a mãe legítima daquela criança. Este é o tipo de sabedoria que vem de Deus. Por vezes, na Escritura Sagrada, nós vemos Jesus Cristo lidando com situações dificílimas, como foi o caso daquela mulher que foi levada à presença de Jesus por ter sido pega em flagrante adultério.
E naquela ocasião, um grupo de pessoas levaram aquela mulher até a presença de Jesus e disseram o seguinte: olha, essa mulher foi pega em adultério, ela merece, ela deve ser apedrejada. Então Jesus disse assim, com a sabedoria divina: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que saíram ali um a um até ficar Jesus e aquela mulher. E naquela ocasião Jesus perguntou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora, Senhor. Respondeu a mulher, digamos assim. E Jesus Cristo olha para aquela mulher e diz assim: se eles não te condenaram, tampouco eu te condenarei. Vá e não adulteres mais. Vejam, este é o tipo de sabedoria que vocês e eu precisamos para enfrentarmos dias difíceis, para passarmos por dias difíceis. E esta sabedoria, vocês e eu devemos pedir a Deus em oração. Deus, Ele tem prazer em nos dar dessa sabedoria. E vocês e eu precisamos, quando oramos a Deus, pedindo esta sabedoria, Ele nos dá. Primeiro, você sabe que deve orar pedindo. Segundo, você sabe que Ele tem prazer em nos dar essa sabedoria. E terceiro, o versículo 5 diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Essa expressão ser-lhe-á concedida significa significa dizer que Deus nos dará sabedoria se nós lhe o pedirmos. Agora, vejam, o texto prossegue ainda, versos de 6 a 8. Eu peço que você leia comigo aí, por gentileza, versos 6 a 8 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Em segundo lugar, como obter a sabedoria que vem de Deus? Em primeiro lugar, nós vimos que nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. Em segundo lugar, nós vamos agora meditar sobre como obter, como conseguir a sabedoria que vem de Deus. Vejam, verso 6 diz assim: peça, porém, com fé. Vocês e eu só iremos conseguir a sabedoria que nós necessitamos para enfrentar os dias difíceis com alegria, se nós rogarmos a Deus por esta sabedoria confiantemente. Se vocês e eu não pedirmos a Deus esta sabedoria que tanto necessitamos, confiantemente, certamente nós não a receberemos. Você e eu nos dirigirmos a Deus sem confiança é um ato de incredulidade. E a incredulidade é um pecado gravíssimo, porque a incredulidade coloca debaixo de questionamento a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus. E é por essa razão que alguém que se dirige a Deus em oração, em busca de algo, quando não faz com fé, quando não o faz confiando no caráter de Deus, na bondade de Deus, essa pessoa não é bem-sucedida. Portanto, Tiago, ele vai nos ensinar aqui como obter esta sabedoria. Ele diz o seguinte: rogue a Deus, ou peça a Deus confiantemente. Segundo, ele vai falar que a falta de fé nos impedirá de sermos abençoados por Deus. Vejam o que nos diz aí o verso de número 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa.
Quem é esse homem aqui? Esse homem aqui é aquela pessoa que se colocou diante de Deus em oração para pedir-lhe sabedoria, só que não fez de forma confiante. Ele duvidou. E o texto nos ensina que esta pessoa, por esta razão, que razão? Por se dirigir a Deus sem fé, ele não receberá da parte do Senhor coisa alguma. E por fim, o verso de número 8 nos diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa expressão ânimo dobre, quando nós buscamos assim fazer uma tradução dela, nós vamos entender que dá a ideia de uma pessoa que tem um espírito duplo. Eu acredito que dá para nós ilustrarmos isso aqui como uma bipolaridade espiritual, se é que nós podemos chamar assim. Você sabe que uma pessoa bipolar, em determinado momento, ela pode estar feliz da vida, mas de repente passa um vento próximo dela e ela imediatamente muda o seu humor. Uma pessoa de ânimo dobre é uma pessoa que é inconstante. Ora ela está pensando de uma forma, ora ela está pensando de outra forma, completamente diferente. Vejam, o texto no versículo de número 8 diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. O que nós aprendemos nesse versículo 8 é que a inconstância na busca de Deus, ela nada mais é do que o resultado de nossa incredulidade. O que faz com que vocês e eu sejamos inconstantes em nossa busca pela pessoa do Senhor é justamente a nossa incredulidade. Se você fizer um exame da sua vida, você chegará à conclusão que há momentos que você pega firme em sua vida cristã, em sua vida espiritual, e você certamente terá momentos em sua vida que você será uma pessoa inconstante. Parece assim que você tem dois espíritos. Parece assim que você sofre de bipolaridade espiritual. A sua inconstância aponta, a sua inconstância aponta para isso. Portanto, nessa tarde, nós aprendemos na palavra de Deus sobre aquilo que vocês e eu precisamos para passar pelas provações com alegria. Nós vimos que nós precisamos da sabedoria divina, sabedoria que vem do alto. Nós vimos que nós devemos orar para obter esta sabedoria. Nós vimos ainda que essa sabedoria que nós necessitamos é algo que Deus tem prazer em nos dar, Ele tem satisfação em nos dar de sua sabedoria. E nós vimos ainda que se nós orarmos a Deus pedindo sabedoria, Ele nos dará. Você pode até orar a Deus pedindo dinheiro e Ele não vai lhe dar. Não tem nenhum canto na Bíblia que Deus diga para você ou para mim: me peça dinheiro que eu te darei. Não tem isso na Bíblia. Mas a Bíblia diz que se você e eu pedirmos a Deus sabedoria, Ele nos dará. E, por fim, Tiago nos ensina como obter sabedoria, rogando com fé, pois a falta de fé ela nos impede de sermos abençoados por Deus, e a inconstância na busca pela pessoa de Deus é um ato de incredulidade. Eu quero nessa tarde terminar a nossa reflexão fazendo algumas aplicações. Primeiro, o que mais necessitamos para ter alegria em tempos difíceis é a sabedoria de Deus. É o que você e eu precisamos para enfrentar a crise com alegria, a sabedoria de Deus. Segundo, nós só receberemos a sabedoria que vem de Deus se lhe pedirmos com fé. Se você não pedir a Deus por esta sabedoria com fé, nem adianta pedir, porque você não a receberá. E por fim,
A incredulidade é o maior empecilho na vida daqueles que desejam ser abençoados por Deus. A incredulidade é uma afronta à natureza santa de Deus. Que nesta tarde Deus continue abençoando a sua vida, produzindo em você e em mim a reflexão que necessitamos fazer para termos uma vida plausível diante do Senhor. Nós vamos, nesse momento, orar, louvar ao nosso Deus e, em seguida, iremos encerrar a live de hoje à tarde. Louve a Deus juntamente conosco. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Ofereça o seu louvor ao Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar. Minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir. Revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar. Compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Nós vamos, nesse momento, encerrar a nossa live, agradecendo ao Senhor por este tempo de adoração, por este tempo de louvor. E eu quero convidar você, nesse momento de oração, colocar a sua vida, a vida de sua família, cada um dos membros de sua família, seus negócios, seu trabalho, sua saúde, nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta tarde, onde tu nos destes a oportunidade de louvarmos a ti, de transmitirmos a Deus a tua palavra através das redes sociais. Te pedimos nesse momento, ó Deus querido, pela vida de cada uma destas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo neste momento. Te pedimos que o Senhor abençoe cada uma delas, que o Senhor as ajude em cada uma de suas necessidades. Te pedimos ainda, meu Deus, que o Senhor abençoe os familiares de cada uma destas pessoas, que o Senhor ajude a cada uma delas a lidarem da melhor forma possível com a situação que tem trazido aflição sobre a vida de cada uma delas. Conceda-lhes sabedoria em nome de Jesus Cristo. Nos dê, ó Deus, uma noite de domingo
abençoada pelo Senhor Jesus. E uma semana onde consigamos, com tua graça, crescermos para ser pessoas melhores do que o que fomos na semana passada. Oramos assim com os nossos corações agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui a sua participação, quero mandar meu abraço para cada um dos irmãos e das irmãs, membros da primeira igreja presbiteriana de Pau dos Ferros. Quero mandar aqui o meu abraço para os nossos amigos e irmãos em Cristo que estão nesse momento nos assistindo aí através do Facebook. Desejo do fundo do coração as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Como disse no início de nossa live, domingo, nós iniciamos hoje, domingo nós teremos duas lives. Uma que terá início às 10 horas da manhã e a outra que terá início às 17 horas da tarde. Uma será transmitida via YouTube, a da manhã será transmitida via YouTube e a da tarde será transmitida pelo Facebook. Nos ajude a divulgar esta programação. Esta programação é feita, claro, em primeiro lugar para a glória de Deus, mas também com o propósito de abençoar a sua vida, com o propósito de lhe alcançar com as ricas bênçãos do Senhor Jesus. Então, nos ajude divulgando aí os links de nossas lives. Eu te peço que você, se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, procure aí Primeira Igreja Presbiteriana de Pau dos Ferros, se inscreva, compartilhe o link com outras pessoas para que nós consigamos alcançar o maior número de pessoas possível com a palavra de Deus. Um grande abraço e até a nossa próxima live.